Prontinho, segundo ano. Agora fazendo as saudações formais, né? Botei pra gravar agora, eu tinha me esquecido de ligar a câmera, não tinha esquecido não. Mentira. Mas botando pra gravar agora então, nosso conteúdo de revisão. E hoje começaremos a arte grega. Imagino eu, né? Acho que a gente não viu nada de arte grega antes do início das miniférias. Por favor, me corrijam se eu estiver equivocado. Bom, turma, para começo de conversa. Ô, Carol, dá um F5 aí, por favor, querida, porque aí aumenta um pouquinho. Eu tô ficando velho, a vista vai ficando meio ruim. É isso aí, né, Gustavo? Isso, agora eu consigo enxergar bem, agora eu consigo ler. Acho que o meu computador ele tá nos estertores da morte já, coitado. Enfim, é bom que eu já jogo essa porcaria fora e compro outro. Bom, ô turma, vamos começar hoje a falar da arte grega, tá? Primeiro que quando nós falamos em Grécia na antiguidade, ai, tá quente. A gente tem que ter um certo cuidado para evitar confusões e generalizações. Porque, vejam, a Grécia moderna, que evidentemente é o centro da antiga civilização grega, ela é um país, um pequeno país, localizado no sul da Península Balcânica, no sul do continente europeu, né, da Europa centro-oriental, banhada pelo Mar Mediterrâneo e as suas subdivisões, como por exemplo o Mar Egeu e o Mar Adriático. Um país pequeno que se divide em Grécia continental, Grécia peninsular, que é a região do Peloponeso, e Grécia insular, que são as ilhas do Mar Egeu, especialmente as ilhas do Mar Egeu, com destaque para a ilha de Creta, que é a maior delas. O Meneghetti, tirando a sua dúvida, quem nasce em Creta é cretense e não cretino, tá? Só para esclarecer. Eu imagino que você já estivesse com essa dúvida, né? Porque eu lhe conheço, eu sei o mato que eu estou lenhando, então já esclarecendo antecipadamente, quem nasce em Creta é cretense, não é cretino. Bom, eu não duvido. Ele tá aí com você, João Marcelo? Nada como uma broderagem pedagógica. Detalhe que isso foi gravado, tá? Meu Deus do céu. Meu Pai Eterno. Se jogar uma bomba aí, a bomba nega. Bom, nada como uma broderagem pedagógica, tá? Ô turma, vamos que vamos, né? Agora, como eu estava dizendo, tá, João Marcelo, depois você me conta sobre o episódio da mandioca. Vamos voltar para a aula, por favor. Então, a Grécia moderna é um pequeno país localizado ao sul da Península Balcânica, que por sua vez está no sul do continente europeu, na sua porção centro-oriental, banhada pelo Mar Mediterrâneo e suas adjacências. Agora, a Grécia Antiga, ou o mundo grego antigo, constitui uma porção territorial muito mais ampla. Por quê? Se vocês se lembram da história grega, e o Mauro já está careca de ensinar isso para vocês no primeiro colegial, vocês vão ver de novo ano que vem no terceiro, espero que já em aulas presenciais. Eu comentei isso com vocês o ano passado. A Grécia, no seu processo histórico, na sua evolução histórica, a história da antiga Grécia está dividida em algumas etapas. Período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e macedônico ou alexandrino. Em dois momentos, né, da sua evolução histórica, a Grécia viveu momentos de dispersão, episódios de dispersão da sua população. São as chamadas diásporas gregas. A primeira diáspora grega aconteceu por volta do século XII a.C. e ela ocorreu em função da invasão dos dórios, no momento em que a tribo dos dórios invadiu a península do Peloponeso e destruiu a cidade de Micenas. Boa parte da população grega fugiu.
por conta da violência, da truculência desses invasores, que inclusive deram origem a Esparta. Na verdade, Esparta já existia, né? Eles se fixaram em Esparta e desenvolveram ali uma civilização, uma sociedade militarizada, né? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui que não afetam, não interessam tanto para o conteúdo de hoje. Essa foi a primeira diáspora, provocada pela invasão dos dórios. A segunda diáspora, que aconteceu mais ou menos por volta do século VIII, final do IX, começo do VIII a.C., na transição do período homérico para o período arcaico, se deu em função da crise do sistema gentílico. Uma crise que foi causada, né, que tem na sua origem a queda da produtividade agrícola, o aumento da população e a crise no abastecimento, a falta de alimentos. Então, uma parte considerável da população grega remanescente vai ocupar outras áreas em busca de terras férteis, de terras agricultáveis. E nessas duas diásporas, né, primeira e segunda diáspora, século XII, depois século VIII a.C., quais são as regiões ocupadas por esses gregos? Basicamente, o litoral da atual Turquia, uma região que era conhecida na antiguidade como Jônia, tá? O litoral da chamada Jônia, né? Que é a porção ocidental da Turquia moderna, as franjas, a bacia do Mar Negro, o norte da África, ali entre Egito, Líbia, tá? O sul da Península Itálica, né, o pé da bota da Península Itálica e a ilha da Sicília, o sul da atual França e o nordeste da atual Espanha, além, claro, das ilhas do Mar Mediterrâneo. Tá? Muitas delas já eram ocupadas desde os primórdios da civilização grega. A ocupação dessas regiões, meus queridos, dá origem àquilo que nós chamamos em história de mundo grego. O que é esse mundo grego? É um conjunto de comunidades ao longo das bacias dos mares Mediterrâneo e Negro, todas elas de cultura grega, falantes do grego, da língua grega, tá? Cultuadoras das divindades gregas e, de alguma maneira, irmanadas, unidas numa espécie de fraternidade, né, de nacionalidade meio difusa, mais unida em função da língua, da religião, dos elementos culturais e de um certo sentimento de ancestralidade. Isso era o mundo grego. Então, moçada, quando nós falamos de Grécia Antiga, nós não estamos nos referindo ao território balcânico. Nós estamos nos referindo a esse mundo grego, formado a partir da colonização do Mediterrâneo e do Egeu, a partir das duas diásporas, em decorrência dessas duas diásporas. Então, quando nós falamos em uma arte grega, é uma arte que se forma, que se desenvolve nesse mundo grego. Nessa vasta extensão territorial que está marcada em amarelo no mapa desse primeiro slide. A mancha amarela maior é o território da Grécia, propriamente dita, né? O território da Hélade, como os gregos assim diziam. A Grécia antiga era referida pelos gregos como Hélade. Até hoje, né? Grécia em grego é Hellas. Hellas. H-E-L-A-S. Hellas. Vem de Hélades, o antigo nome daquela região. Mas o mundo grego era muito maior do que a Hélade, né? Do que Hellas. E a arte que se desenvolve nesse mundo que nós vamos estudar. Carol, por gentileza, próximo slide. Como vocês devem saber, o mundo grego se organiza especialmente a partir do período arcaico em cidades-estado. Cidades independentes entre si, cada cidade tinha seu governo, seu próprio sistema jurídico, sua própria constituição, suas leis, seu próprio calendário. Havia
sistemas diferentes de contagem do tempo entre essas diferentes cidades, tá? Todas elas tinham uma cultura, uma ancestralidade, uma língua, uma religião comum, mas elas se diferenciavam pela autonomia política, econômica, certo? Essas cidades-estado eram chamadas de polis, plural polei, como está aí no texto. As polei gregas, não está errado, é que em grego, assim como em algumas palavras do latim, o plural termina em i, enquanto o singular termina em s. Tá? As poligregas, ao mesmo tempo que mantinham um intenso intercâmbio com todo o litoral mediterrâneo, alcançaram uma autonomia única, o que lhes permitiu desenvolver uma cultura muito característica. Não sei se vocês se lembram, pelo menos eu espero que se lembrem, mas quando a gente estava estudando a arte egípcia, eu comentei aqui que uma das características da arte egípcia era a imutabilidade dos seus padrões. Os padrões estilísticos, os padrões de estilo, né? Estilístico é aquilo que denota um certo estilo. Então, os padrões estilísticos da arte egípcia, eles se mantiveram os mesmos durante um período muito longo. Estamos falando aí de milhares de anos. A arte egípcia não sofre grandes mudanças nos seus padrões estilísticos, estéticos. E um dos fatores para a manutenção desses padrões é o caráter centralizador, teocrático e hierarquizado do seu governo. E as rígidas convenções religiosas que orientavam todos os padrões, todos os elementos da vida dos cidadãos. Né? Carol, volta, por favor, naquele que a gente estava. Algo de errado não está certo. Deixa no segundo slide, por favor. O próximo depois desse. Isso. As poligregas, esse aí. O mesmo não vale para a Grécia, tá? As cidades gregas, as poligregas, tinham autonomia. Muitas delas desfrutavam de um ambiente de liberdade política, de liberdade de pensamento muito grande. Na verdade, quase todas elas, tá, gente? A exceção, que inclusive confirma a regra, é a cidade de Esparta. Esparta tinha um governo centralizado, militarista, uma sociedade mais rígida e hierarquizada. Não era o caso de Atenas, Corinto, Delfos, tá? Bom, como vocês sabem, uma das consequências desse ambiente de liberdade política promovido pela chamada autonomia da polis foi o aparecimento da filosofia e de uma preocupação cada vez maior por parte dos intelectuais gregos com as questões humanas, com os problemas inerentes à vida humana. Protágoras de Abdera disse que o homem é a medida de todas as coisas. Essa perspectiva antropocêntrica, derivada do surgimento da filosofia, possível graças ao ambiente de liberdade política vigente nesse mundo grego, repercutiu na arte. Como? Gerando, nesse mundo grego, uma arte extremamente dinâmica. Dinâmica no sentido de que ela estava sujeita a constantes transformações, sujeita a mudanças de padrão, né? Sujeita à evolução, diferentemente da arte egípcia, que se permanece, que se mantém, né? Que permanece imutável durante séculos. Tudo bem? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de evolução hoje, né? Na verdade, o grande destaque na aula de hoje, que se estenderá até as 3h20, agora são... Nossa, tem 1 hora ainda pela frente, eu não vou aguentar falar tudo isso, não. O grande mote da nossa aula de hoje será o processo de evolução da arte grega num espaço de tempo muito curto. Eu acho que é importante destacar isso. A evolução, a transformação nos padrões da arte grega é muito rápida, muito intensa. A gente vai ver aqui que a arte grega ela começa num dado padrão, tá? Num dado padrão. E num período de
tempo aí de 1,5 século, mais ou menos, 2 séculos, ela revoluciona esses padrões. E ela estabelece uma estética própria, única e com impactos que podemos dizer que chegam até a atualidade, certo? Carol, pode passar, por favor? Tá aí. Essa é a primeira manifestação da arte grega que se conhece, chamada de kouros, ou, no plural, kouroi. A palavra kouros, em grego, no grego antigo, não saberia dizer para vocês se essa palavra ainda é usada hoje. Pode ser que sim. Mas a palavra kouros, em grego, significa rapaz, garoto, né, jovem. Então, toda vez que eu pedir para o Meneghetti buscar um café para mim, quando as aulas presenciais voltarem, eu posso falar, ô Kouros, vá buscar um café para mim, por gentileza. O que você acha, Meneghetti? Bom, por que essa arte é chamada de Kouros? Porque a principal manifestação que nós temos dela, as peças mais representativas que nós temos desse período, são figuras, são estátuas de jovens do sexo masculino, de rapazes, de kouroi, como esse da imagem, como esse da foto. E um olhar de relance sobre essa escultura, sobre esse tipo de escultura, nos permite verificar uma clara influência da arte egípcia. Porque nesse momento a gente está falando da produção artística da Grécia Antiga na sua primeira fase, quando, Renan, mais ou menos ali, período pré-homérico, né, também chamado de período cretomicênico. A maioria dessas esculturas foram encontradas nas ruínas da região de Micenas. Então é anterior à primeira diáspora. Nessa época a Grécia já fazia um comércio bastante intenso com o Egito. E a influência, os padrões estéticos da arte egípcia alcançam o mundo grego e vão influenciar a produção artística do mundo grego nesse primeiro momento da sua história. Quais são os padrões que a gente observa aí? A lei da frontalidade, que pode ser vista tanto na escultura quanto na pintura. O imobilismo ou estaticidade, ou seja, privilegiando a perspectiva imóvel frontal do objeto. Tá? Esculturas que não têm ainda um realismo, uma precisão anatômica muito grande, precisão anatômica essa que mais tarde vai caracterizar a arte grega no seu período de melhor desenvolvimento, como nessa imagem que vocês têm aí, desse slide que eu pedi para que a Carol colocasse. Vejam, nós temos aí uma figura masculina, tá? Nua, né? Um rapaz nu. Há um privilégio da perspectiva frontal, ainda que o artista tenha tentado dar a essa escultura alguma naturalidade anatômica, mas a representação do corpo ainda é bastante estilizada. O corpo aí representado está praticamente imóvel, mas tem um detalhezinho, e na arte a gente sempre tem que prestar atenção nos detalhes, né? Essa semana chegou para mim, eu me dei de presente, né? Turma que gosta de Ouro Preto, né? Carol e Companhia Limitada. Já que eu não pude ir para Ouro Preto esse ano, eu resolvi me dar de presente um pedacinho de Ouro Preto, né? Eu comprei uma imagem, a tal imagem barroca do século XVIII, que eu ia abrir a vaquinha para adquirir. Consegui comprar assim a vaquinha, inclusive porque se eu fosse contar com vocês, esperar contar com vocês, eu certamente ficaria o resto da vida esperando, né?
Então chegou para mim e a gente está agora trabalhando na identificação da data e da origem da peça. E na arte, gente, os mínimos detalhes chamam a atenção. Os mínimos detalhes têm que ser observados. A maneira como o escultor trabalhou uma volta do tecido, o formato do nariz, né, uma cabeça de anjo, nos ajudam a identificar origens, idades, identidades de autores. E nessa peça, observem aí que a gente tem um detalhezinho que não aparece nas obras de origem egípcia, por mais que se perceba aí nessa escultura uma influência egípcia muito clara, mas aí a gente tem um detalhe que, digamos, é uma assinatura, uma espécie de assinatura grega que o autor colocou. É um detalhe, é uma coisa que o artista fez justamente para se diferenciar dos gregos, né? Para se distanciar dos gregos, dos egípcios, desculpem. Ele fez para se diferenciar dos egípcios, para se distanciar dos egípcios, que é o movimento das pernas. Observem como esse jovem representado na pedra está caminhando. O ângulo das pernas nos sugere um movimento de caminhada. E esse movimento de caminhada, essa preocupação com o movimento, é uma característica que vai marcar toda a produção escultórica grega posterior, inclusive com um realismo ainda maior. Queria mostrar para vocês uma outra coisa, mas eu vou ver, Carol, você consegue aumentar o zoom dessa foto para eu mostrar uma imagem que está lá no canto direito? Essa, mas eu queria ela maior. Eu acho que você vai ter que dar um ESC, tirar o F5, tira o F5, volta lá no slide número 2, isso. Agora tenta ampliar a imagem, clica nela, tenta esticar ela um pouquinho. Deixa eu ver a apresentação de slides. Estica ela para cima também. Estica ela para cima, que aí melhora a visualização. Aí. Acho que agora já dá para a turma visualizar um pouco melhor. No canto direito, vocês estão vendo aquela figura alada? Isso é uma esfinge grega. Por influência dos egípcios, os gregos também produziram esculturas de esfinges. Só que a esfinge grega tem uma diferença. Ela tem asas. A esfinge egípcia tem o corpo de leão e a cabeça de homem. A esfinge grega, além de ter uma expressão do rosto mais naturalista, ela tem asas. Asas de águia. Essa é a esfinge da peça Édipo Rei, que olha para os seus desafiantes e diz: decifra-me ou te devoro. Qualquer hora dessas eu conto a história de Édipo Rei para vocês, é bem interessante. Gente, eu tomei tanto café hoje que eu tô quase me transformando numa sacaria de café ambulante. Acho que hoje já foram uns 2 litros. Bom, vamos para o próximo slide. Carol, por favor. Pode ir para o próximo e dar um F5 para a gente falar um pouquinho da pintura em cerâmica. Bom, turma, pintura. Por que eu falo da pintura em cerâmica? Por que eu não falo de outras manifestações da pintura grega? Porque a pintura em cerâmica é a mais representativa, tá? É a que está melhor preservada, é a que existe nos dias de hoje em maior número e que, portanto, pode ser melhor estudada. Nós sabemos, por exemplo, que as esculturas feitas de mármore eram todas pintadas, mas por razões óbvias, essa tintura, essa policromia se perdeu.
Como nós sabemos que os gregos faziam pinturas murais, por exemplo, em afrescos, como os romanos também faziam. No entanto, essa pintura, em sua grande maioria, também se perdeu. Então, quando a gente quer falar dos estilos de pintura gregos, a gente fala da pintura em cerâmica. Tá? Na arte romana já dá para falar um pouquinho da pintura mural, porque a gente tem alguns afrescos preservados em Pompeia, Herculano e Estábia, que são as 3 cidades que foram soterradas pelo Vesúvio em 79 d.C. Paradoxalmente, a erupção que destruiu essas cidades preservou as suas obras de arte debaixo da camada de cinza vulcânica. Bom, enfim. Então, mas falando da arte grega, da pintura grega, que é o que nos interessa aqui, né, é uma pintura em cerâmica. Nós temos 2 fases na pintura em cerâmica grega. Uma primeira fase, que é essa que vocês estão vendo aí, é mais antiga. É chamada de figuras negras, pelo óbvio, tá? A gente tem na cerâmica um fundo avermelhado, amarelo, alaranjado. Geralmente é avermelhado, tá? Um fundo que é mais fácil você produzir o tom avermelhado no barro, tá? Um fundo avermelhado e as figuras pintadas com tinta preta. É a fase das figuras negras. Nesse momento, nessa primeira fase da pintura em cerâmica, a influência egípcia é muito, muito grande. Padrões geométricos, é o caso, por exemplo, dessa ânfora que está no centro, lei da frontalidade. Vejam que interessante, né? Da esquerda para a direita. Nesse primeiro vaso, nós temos uma cena que remonta ao livro de Homero, ao poema de Homero, a Ilíada, que conta a história da destruição de Troia, né? Da Guerra de Troia. Nessa pintura nós temos 2 heróis da Guerra de Troia, Aquiles e Ajax, jogando damas. Se a gente aproximar mais a imagem, não tem necessidade de você fazer isso agora, viu, Carol? Senão vai tomar muito do nosso tempo. Mas se a gente aproximar mais a imagem, dá para ver que o rosto do Aquiles e do Ajax segue aquele padrão de pintura dos rostos egípcios. O rosto de perfil, porém o olho visto de frente. Sabe aquela coisa da lei da frontalidade? O rosto está de perfil, mas o olho está de frente, como se o olho estivesse aqui. Essa pintura segue esse padrão. No centro, não dá para ver bem aí, mas dá para vocês ampliarem depois a imagem, é um vaso que retrata uma cena de sepultamento. Então nós temos o cadáver no centro e as carpideiras entoando a sua oração, o seu pranto ritual em volta do cadáver. E a maneira como essas carpideiras estão retratadas remete também à influência egípcia da lei da frontalidade. E por fim, o vaso que está no canto superior direito também é uma cena da mitologia grega, um episódio da literatura mitológica grega, conhecido como a Corrida de Atalanta. É uma história da mitologia, né? Atalanta, uma das Abantíades. Peraí. Descende de Abas, filho de Linceu, mais especificamente, descendente do herói Perseu. E Atalanta, reza a lenda, né? Atalanta não queria se casar de jeito nenhum. Ela, que era uma excelente corredora, ela lançou um desafio. Se casaria com ela quem a vencesse numa corrida. E ela acaba convocando uma corrida. Estou procurando aqui o nome do cara que vence a corrida, já falo para vocês agora, porque eu li a história da corrida de Atalanta, eu tinha uns 10 anos de idade. Hipomene é ele mesmo, né?
foi o Hipomene, tá? Hipomene, um herói da mitologia grega, acaba vencendo a Atalanta na corrida com a ajuda de Afrodite, né? Essa pintura no vaso retrata o Hipomene na frente, né? Na frente dos desafiantes. Ele acaba vencendo a corrida e se casando com a Atalanta, né? Esse episódio é descrito, aí é ilustrado nesse vaso. E se vocês observarem, a maneira como pernas, tórax, cabeça e braços estão pintados aí é idêntica à maneira como os corpos eram pintados pelos egípcios. Então, nessa primeira fase da arte egípcia, a fase do kouros, na escultura, e do vaso de figuras negras, da pintura em cerâmica com figuras negras, reflete uma clara influência da arte egípcia sobre a cultura grega. Só que, como eu falei para vocês no início da minha fala, a cultura grega foi muito dinâmica pelas próprias características sociais, econômicas e políticas da Grécia, uma sociedade comercial, aberta ao contato com outras culturas, com outras civilizações, né, uma sociedade comercial. Então, eles vão incorporando novas influências, mas vão também desenvolvendo características próprias no campo da arte, até chegar nisso daí. Quer ver? Carol, vai para o próximo slide. Porém, com a consolidação da democracia como forma de governo e o avanço da filosofia socrática, os gregos promoveram uma verdadeira revolução nos padrões artísticos. Historiadores da arte chamam esse momento de grande despertar. O termo, a expressão, né, o grande despertar, foi cunhada, foi fixada por um historiador chamado Ernest Gombrich. Tá? Eu até tô com o livro do Gombrich, só que ele está servindo de apoio para o tablet, né, para o iPad. Eu não sei se eu consigo tirar ele daqui. Espera só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo. Se o celular cair e a minha cara desaparecer, não reparem não, tá? Acho que eu consegui. Essa é a história da arte do Sir Ernest Gombrich. A Belinha já viu esse livro. Eu não costumo emprestá-lo. Belinha já teve essa honra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Vejamos. Um minutinho só, tá, meu povo? Aqui. O Grande Despertar. Só que vocês vão ver ao contrário, né? Porque, enfim, o capítulo que fala do desenvolvimento da arte grega. O vaso que eu mostrei para vocês, a Lamentação do Morto, do século VII a.C., século VII, século VIII a.C. Gente, esse livro é maravilhoso, viu? Quem gosta de arte, aqui, ó os corói. Quem gosta um pouquinho de arte deve ter esse livro em casa, tá? É um livro muito, muito bom. Muito bom mesmo. É assim, a Bíblia do historiador da arte, eu costumo brincar. E assim, é um livro um pouquinho grande, ele tem... Peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Contando com o índice glossário, ele tem 688 páginas. Mas ele é bastante ilustrado, então a leitura flui bem, tá? Tem bastante figurinha. Como diz uma figura proeminente da política brasileira atual, ele não tem um montão de amontoado de coisa escrita só, não. Tem bastante figura. Tá? Enfim, o Gombrich, que é o autor desse livro, ele fixou a expressão O Grande Despertar para nomear essa fase da arte grega em que a influência egípcia é superada e a arte grega começa a desenvolver um padrão estético próprio. Tá? Um padrão estético próprio. Vamos falar um pouquinho dele agora. Deixa eu ver que horas são. Vai até as 15h20, agora são 14h46. Carol, pode passar, por favor. Ô, gente, antes de eu seguir, tá dando para entender, tá dando para acompanhar? Vocês estão conseguindo permanecer acordados? Como é que tá indo?
A julgar pela velocidade com que vocês estão me respondendo, eu suponho que vocês não estejam conseguindo permanecer acordados. Né? Não, tô brincando. Alguns aí apareceram. Então tá bom. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, só pra dar uma quebrada no conteúdo. Todo mundo aqui sabe que o meu apelido é Zé da Flor. Aliás, quem me pôs esse apelido, né, esse apelido de Zé... Não tá entre nós, mas não. A turma que me pôs esse apelido de Zé da Flor já se formou há algum tempo. Né? Mas certamente esse apelido foi largamente reproduzido por alguns filhos da boa mãe, entre eles o Ursinho. E assim, eu montei um quartel-general aqui na casa da minha sogra para eu conseguir dar aula, né? E vou tentando imprimir uma certa personalidade a esse espaço, para que eu me sinta mais à vontade e menos solitário, né? Olha que belezinha. Tô todo orgulhoso, tô mostrando essa aqui para todos os meus alunos, tudo quanto é videoaula. Isso aqui é uma Cattleya triane. Cattleya triane é o nome científico dela, tá? Momento cultural, tá? Cattleya triane, essa é uma das quais eu uso para fazer o meu chá, tá? Né? Chá, inclusive, que a senhora sua mãe toma também, certo? Tadinha dela. Diretamente das selvas, eu sei que tá gravando, é essa a ideia. Diretamente das selvas da Colômbia para o meu orquidário. Sério, essa planta é nativa da Colômbia. Tá? Essa plantinha aqui já me deu uma medalha de prata. Ela tá comigo já há alguns anos. Se eu contar para vocês a história dessa planta, gente, é uma aventura. Como essa planta veio parar na minha mão, veio para minha coleção, é uma aventura digna de obras literárias. Deixa eu colocar ela aqui de volta na estante, com a florzinha bem virada para minha cara. Quando eu comecei na orquidofilia, eu tive um grande professor, um grande mestre orquidófilo, o Aniel Carnier, um dos maiores produtores de orquídeas que esse país já conheceu. Eu o conheci, ele já era bastante idoso. Quer dizer, bastante não, tinha uns 70 anos quando eu o conheci. Né? E, lamentavelmente, ele morreu em 2008. Como a família dele não se interessava por orquídeas, venderam, assim, na Bacia das Almas, a gigantesca coleção dele, que devia ter mais ou menos uns 80 mil vasos. Era uma coisa absurda. Ficava numa chácara, um monte de estufas, era lindo. Né? E um ano e pouco depois, eu não consegui na época comprar nada, não deu tempo. Alguns orquidários vizinhos adquiriram as plantas da coleção dele. E um ano depois da morte, uns 2 anos na verdade, uns 2 anos depois da morte dele, eu estava em Rio Claro, aí no interior de São Paulo, que é a cidade em que ele vivia, numa exposição de orquídeas. E nessa exposição de orquídeas estava um dos orquidários que havia comprado a coleção dele. Né? E algumas dessas plantas estavam sendo revendidas. E eu estava andando ali como quem não quer nada, no meio das bancadas, escolhendo alguma coisinha para trazer para casa. E essa planta estava florida, a flor já estava passada, quase caindo, me chamou a atenção. Falei, nossa, que planta bonita. Fui ver a etiqueta com o nome científico da planta, que aliás eu tenho essa etiqueta até hoje. Tá aqui. Tá. E eu reconheci na etiqueta a letra do Aniel. Do meu amigo e professor, mestre Aniel Carnier. Essa aqui é a letra dele, gravada com o nome da planta. Reconheci essa letra como sendo dele. Olhei no verso da etiqueta, estava escrito Aniel, o nome dele. Aí eu fui perguntar para o dono da banca das plantas, mas peraí, essa aqui é a letra do meu amigo Aniel Carnier, que morreu há 2 anos atrás e tal. Ele falou assim, essa planta era dele. Essa planta era da coleção dele, eu comprei uma parte da coleção dele. E o que não me interessa, o que não serve para minha coleção, eu tô revendendo, né? Tô repassando. Gente, na hora, eu juntei a planta debaixo do braço, não quis saber nem quanto custava, tá? E tá aqui, tá na minha coleção até hoje. Uma saudosa lembrança de um amigo muito querido que faz uma falta filha da mãe, né? Por isso eu sempre digo, valorizem as pessoas que vocês amam, as pessoas de quem vocês gostam, familiares ou não,
porque no final das contas o que fica são apenas essas recordações, né? Bom, depois desse momento poético, filosófico, vamos voltar para o que interessa. Vocês estão aqui para ter aula e não para ouvir lamentações pessoais de um velho professor. Vamos lá, vamos ao grande despertar. Por que esse momento é chamado de grande despertar? Por que Gombrich chama esse momento de o grande despertar, moçada? Porque acontece uma revolução brutal na produção artística grega. Tá? Os velhos padrões que meio que copiavam as técnicas artísticas do Egito caíram por terra. Tá? Caíram por terra, foram totalmente abandonados. E a Grécia vai inaugurar uma nova fase na arte que, em grande medida, influencia o nosso gosto estético até hoje. Tá? Nós, enquanto civilização ocidental, até hoje reproduzimos os valores estéticos dos antigos gregos da época do Grande Despertar. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, no momento do Grande Despertar, aquilo que os gregos estabeleceram como sendo belo, o conceito de beleza estabelecido pelos gregos nesse momento, que nós chamamos de Grande Despertar, é o conceito de beleza que nós reverenciamos até hoje. O que a nossa sociedade, o que a nossa civilização ocidental considera como bonito, como belo, como harmonioso, é aquilo que os gregos do Grande Despertar, quando isso? Mais ou menos século 6 assim, virada do 6 para o 5 a.C., tá? É aquilo que os gregos desse período estabeleceram como sendo belo, como sendo harmonioso, né? Como sendo bonito. Nesse momento, na escultura, a prioridade é retratar com o maior realismo possível o corpo humano, como vocês podem ver nessa imagem. Uma representação de Apolo. Vejam a preocupação do artista com os detalhes anatômicos do corpo, com o movimento. Aí os caras vão introduzir uma coisa que a gente chama em escultura de escorço. O que é? O corpo em movimento. Cabeça para um lado, perna para o outro, braço para o outro, tentando passar para o espectador o maior realismo e naturalismo possíveis. Como vocês podem ver aí, no movimento dos braços, no movimento das pernas. Uma observação apenas. O conceito de beleza, daquilo que era considerado bonito pelos gregos, é um conceito puramente idealizado, tá? Não se iludam. Os gregos não eram bonitos desse jeito, esse porte atlético, viril, né? Esses corpos torneados em academia, os gregos não eram assim. Eles cultuavam uma beleza que para eles era uma beleza ideal, uma beleza perfeita, uma beleza divina, mas que não tinha muita relação com a realidade. Era algo a ser perseguido, era muito mais um padrão a ser buscado do que propriamente um retrato da realidade. Agora vejam que interessante. Nós hoje buscamos no nosso dia a dia um padrão de beleza criado pelos gregos 2.500 anos atrás, que sequer era o padrão realista de beleza dos próprios gregos que o criaram. Repito, para quem não entendeu, porque eu falei muito rápido. Nós hoje cultuamos e buscamos um padrão de beleza criado pelos gregos 2.500 anos atrás, que se fundamentava num padrão, num critério estético de beleza que sequer era ou sequer traduzia a realidade física dos próprios gregos que o criaram. Nem os gregos que inventaram, né, que estabeleceram esse padrão de beleza como sendo o ideal, eram, digamos, bonitos assim. E 2.500 anos depois a gente fica correndo atrás desse padrão como se ele fosse algo realizável. Tá? Então, fica aqui a dica para reflexão. Outra coisa, a constante do corpo nu, porque isso tem a ver com a perspectiva antropocêntrica dos gregos, né, de valorização do ser humano. Né, o corpo nu, a representação do corpo nu, especialmente o nu masculino, tem muito a ver com o antropocentrismo filosófico que se estabeleceu nesse período. Tá bom? Carol, pode passar. Próximo slide. Gente, eu adoro essa escultura. Adoro, 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 adoro.
Ela é a segunda escultura grega que eu mais gosto. A primeira é a Vitória Alada de Samotrácia, que já é do período helenístico. Essa escultura é a que eu mais gosto. Ela chama-se O Soldado Gálata e Sua Esposa. A história dessa escultura, né, digamos, a mensagem que essa escultura passa é assim. Porque o que acontece? Essa imagem, essa que vocês estão vendo, na verdade ela não é o original grego. O original grego era feito em bronze, tá? Mas o bronze original se perdeu, tá? Eu vou contar depois um pouquinho, falar um pouquinho com vocês depois da já sobre as esculturas em bronze. Aliás, a maioria das esculturas gregas era feita em bronze, não era feita em mármore. Tá? Essa é uma réplica romana do original em bronze, mas segundo autores muito fiel ao bronze original. Tá? E ela retrata um episódio real. Tá? No século III a.C., o reino de Pérgamo, que era um dos muitos reinos helenísticos do mundo grego, invadiu a região da Anatólia, atual Turquia, que era habitada pela tribo dos Gálatas, né? Um povo que, inclusive, a origem remontava aos gauleses, né? A população celta que habitava o território da Gália. Né? E diz a lenda que os soldados gálatas, né, pressentindo a derrota, cometeram suicídio coletivo para não se transformarem em escravos do rei de Pérgamo. E mataram as suas esposas e seus filhos para que as suas esposas e seus filhos também não se tornassem escravos do rei de Pérgamo. Essa escultura retrata o momento exato em que o soldado gálata acabou de matar sua esposa, vai cometer suicídio perfurando a jugular com a espada. Ato contínuo, ele olha para trás vendo o exército, como que vendo o exército inimigo se aproximando. Tá? É uma escultura incrível. Pela mensagem que ela passa, ela não deixa de ser uma homenagem à honra do povo gálata, que preferiu morrer a se tornar escravo de um reino inimigo. Tá? E ao mesmo tempo ela tem um apuro técnico brilhante. Observem a tensão e o relaxamento da musculatura dos personagens. A mulher já morta, com a musculatura do corpo absolutamente relaxada, porque é um cadáver. O soldado, ao mesmo tempo, você vê o soldado tenso pelo estresse do momento. Tá? É uma escultura incrível. No próximo slide a gente tem uma imagem, uma tomada de frente dessa escultura. A Carol vai passar, por favor, para a gente poder ver. Aí. Essa escultura é fantástica. É a segunda escultura que eu mais gosto, tá? Das esculturas gregas desse período que nós chamamos de Grande Despertar. Apesar que essa escultura, na verdade, ela nem é tanto do Grande Despertar, ela é um pouquinho posterior, tá? Ela é do período helenista ou helenístico, mas ela carrega os elementos estéticos consagrados durante o chamado Grande Despertar. Tá bom? Carol, pode passar o próximo. Essa é a minha favorita. É a Vitória Alada de Samotrácia. Trata-se de uma representação da deusa Nike, que era a deusa da vitória, representada por uma mulher alada portando uma coroa de louros. A coroa de louros não pode ser vista, evidentemente, porque a cabeça se perdeu. Samotrácia é uma ilha na qual essa escultura foi encontrada. Essa escultura foi feita, ela decorava um monumento que havia sido construído para comemorar uma vitória
sobre os persas, uma vitória dos gregos sobre os persas, tá? E essa escultura tem um movimento fantástico. E ela faz parte de um conjunto maior, né? Porque o monumento, ele consistia numa réplica em mármore, uma réplica em escala de um barco, tá? E a Vitória Alada de Samotrácia era a figura que ficava na proa do barco, né? Na frente do barco. A proa é a parte da frente do barco, a popa é a parte de trás, né? Para quem não sabe. Mais recentemente, o restante do conjunto escultórico, ou pelo menos o que sobrou dele, foi montado, né? Essa escultura está no Louvre e atualmente ela está com o conjunto, inclusive com o que sobrou da embarcação de mármore da qual ela é a figura de proa. Tá? E ela tem um movimento, e detalhe, né? O artista nessa obra conseguiu no mármore imprimir, através de uma técnica de escultura que nós chamamos de drapeado, ele conseguiu imprimir a essa escultura, especialmente a roupa que a deusa da Vitória usa, uma impressão de transparência, nos dando a impressão de que a roupa está molhada, a roupa está úmida, né, grudada ao corpo, e é possível, através dessa roupa molhada, grudada ao corpo, nós vermos as curvas do corpo da deusa Vitória, como, por exemplo, o umbigo. Querem ver uma coisa? Carol, passa a próxima. Mais uma. Vejam. Essa iluminação favorece bastante os detalhes da obra. Vejam os detalhes das penas das asas, do umbigo sob a roupa da deusa da Vitória. Eu acho que eu já contei para vocês, eu consegui, depois de muita dificuldade, de um esforço hercúleo, sobre-humano, eu consegui uma réplica em escala dessa escultura que o professor Fabes trouxe para mim quando ele esteve na Grécia há alguns anos atrás. Eu já havia tentado algumas vezes. Numa das ocasiões eu pedi para um amigo que trouxesse. Ele chegou ao Brasil e disse que não trouxe porque todas as que ele viu para vender estavam estragadas, nenhuma delas tinha a cabeça. Eu fiquei olhando para ele com cara de tacho. Né? Numa outra ocasião, uma colega minha, professora, visitou o Museu do Louvre, eu pedi para ela que trouxesse, ela falou que não trouxe porque achou a escultura muito feia. Que é professora de história. Mas aí o Fabes, quando foi, trouxe para mim. Pouco tempo depois, as minhas filhas quebraram a escultura, mas eu consegui restaurar, felizmente. Né? E ela tá ali, tá bem guardada, agora ela tá numa prateleira a 3,20 metros de altura, não há o menor risco de ninguém, nem eu, ter acesso a ela, tá bem preservada lá em cima. Tá? Pode passar, por favor, Carol. A Vênus de Milo, na verdade é Melos, né? Melos é o nome da ilha em que essa escultura foi encontrada, a gente traduz ou a portuguesa como sendo Milo. Como vocês sabem, né, é uma representação da deusa Afrodite, e o interessante é que durante muito tempo essa representação de Afrodite foi considerada como sendo o ideal da beleza feminina. Tá? Quadris largos, ombros estreitos, uma harmonia quase matemática, né, entre as proporções da cabeça, dos ombros, dos quadris, das pernas. Os gregos eram muito preocupados com essa harmonia, com essa proporcionalidade, com esse equilíbrio das formas. Mesmo naquelas esculturas que são mais dramáticas, né, como é o caso, por exemplo, do soldado Gálata e sua esposa, existe uma preocupação com o equilíbrio das formas. Preocupação essa que depois os renascentistas irão reproduzir. Carol, passa, por favor. Aí, questão da matéria-prima. Né? A maior parte das antigas esculturas gregas foi feita em bronze. Até por uma questão de ordem prática. Né? Quando você faz uma escultura em movimento, ou que passa a impressão de movimento, é muito difícil você fazer essa escultura parar em pé. Você equilibrar o peso dessa escultura para que ela não caia.
Então os gregos usavam muito a técnica da torêutica, que é fazer a escultura em bronze derretido, né? Faz o molde em cera e depois transforma esse molde em cera, utiliza esse molde em cera para confeccionar uma escultura em bronze derretido. Porque é mais fácil você equilibrar uma escultura em bronze do que uma escultura em mármore. Só que são poucas as esculturas feitas de bronze que resistiram até o nosso tempo, porque o bronze é um material caro. O bronze era um material muito disputado na antiguidade. Então, muitas das esculturas gregas feitas em bronze acabaram sendo roubadas, destruídas, o material foi fundido, vendido como sucata. Ficaram as esculturas de mármore e as réplicas feitas em mármore. Por exemplo, essa escultura de mármore que vocês estão vendo à esquerda é uma representação do discóbolo, né? O discóbolo é o lançador de discos. Era uma modalidade olímpica. Essa escultura foi feita por um grego chamado Miron, só que o original era de bronze. Isso que vocês estão vendo aí é uma réplica romana, feita em mármore. Tá? Então, para resolver esse problema do equilíbrio, né? Como deixar a estátua em pé, estando ela em movimento, ou passando a impressão de movimento? Ou o uso do bronze, né? A técnica da torêutica, ou fazer a escultura em mármore utilizando algum tipo de apoio. Por exemplo, nessa escultura do discóbolo, se vocês olharem com atenção, a perna dele, né, a perna posterior dele, que seria a perna esquerda, ela está apoiada sobre uma peça de mármore que simula um tronco de árvore. Na verdade, é um apoio para que a escultura não caia. Tá? E quase todas as esculturas em mármore utilizam essa técnica. Tem algum tipo de ponto de apoio para que a escultura não caia. Né? No caso do soldado Gálata e sua esposa, o apoio do soldado Gálata é o corpo da esposa dele. Né? Por que não cai? Porque o peso da escultura, da parte da escultura que representa o corpo da esposa, faz um contrapeso à escultura, mantém o conjunto em equilíbrio e a peça não cai. Né? Nesse caso do discóbolo, é esse tronco de árvore, que na verdade é a continuação do mármore, que mantém a escultura em pé. Carol, pode passar? E essa representação de Zeus em bronze. Tá? Zeus possivelmente portava um raio, né? Pela posição das mãos ele certamente estava lançando um raio. Provavelmente esse raio era feito em ouro, ou pelo menos banhado a ouro, né? Cobre ou bronze banhado a ouro, por isso ele se perdeu. Tá? Não existe mais, mas está muito bem preservado. Carol, o que a gente tem aí na sequência? Vou deixar para falar da pintura desse período depois. Já são 3h10. Eu sei que ainda teríamos 10 minutos, mas chega que ninguém merece, né? Eu acho que eu já falei muito. Tô até com dor na barriga, de tanto que eu falei hoje. Ô turma, alguém tem alguma dúvida? É sério, tá doendo aqui, de tanto que eu falei. Alguém tem alguma dúvida? Deu para ficar acordado? Então tá bom, deixa eu suspender a gravação.